Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu convido a você, irmão, a se desligar de tudo que estiver à sua volta. Que você esteja com o coração aberto para receber da parte do Senhor. Não olha para mim, irmãos, mas olha para a palavra. Porque a palavra fala por si própria. Porque ela é a carne que se fez, o verbo que se fez carne. Eu quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, a partir ali do versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor: Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Irmãos, a palavra do Senhor, a Bíblia, vai nos dizer que havia um homem há 38 anos acamado. Aquele homem que o texto não diz o seu nome, estava esperando o seu milagre. Mas para ele ser curado, ele deveria entrar no tanque, no momento em que o anjo descesse. Muitas pessoas estão buscando o seu milagre, a sua resposta, a sua salvação, a sua libertação, a sua cura no lugar errado, onde não tem poder de mudar a sua situação em que ele ou ela se encontra. Tem gente indo a tanques. Aí você me pergunta, meu querido irmão, minha querida irmã, que tanques? Não é o tanque mais de Betesda, mas é o tanque de hoje, irmãos. É o nosso diploma, é o nosso carro, é o nosso emprego, é a nossa casa, é a nossa família, é pessoas. Qual é o tanque que você está indo, irmão? Que você não está tendo a resposta. Essa é a minha pergunta nessa noite para você. Mas hoje a palavra do Senhor nos dá uma resposta certeira. Uma resposta certa, porque vem dos céus, porque não é terreno, é celestial. Não é necessário ir a tanques, é necessário ir até Ele. É necessário ir até Jesus, porque é Jesus quem salva, é Jesus quem cura. Oh, aleluias, decanta abacévia. É Jesus que liberta, é Jesus quem muda decretos, oh, aleluias. É Jesus que muda situações hoje, assim diz o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Ele é a porta, Ele é a luz do mundo, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Ele é o leão de Judá. Ele é a salvação, como diz a palavra do Senhor. Aquele homem diz a Jesus que quando as águas é agitada, ele não tem ninguém que o coloque no tanque. E aí o Senhor trouxe ao meu coração sobre nós, irmãos, nos dias de hoje. Porque muitas vezes nós dependemos do outro. E aí o Senhor trouxe no meu coração a seguinte pergunta: como está a sua vida de oração? Ou você está dependendo do outro para orar por você? Pelo círculo de oração, esperando pelo pastor, esperando pela pastora, esperando pelos obreiros. Aquele homem dependia de outras pessoas para alcançar o seu milagre, para alcançar o que ele precisava. E o que eu aprendo com essa situação é que eu preciso ter intimidade com o meu Pai. Eu não posso viver das experiências do outro, da fé do outro. Eu não posso entregar ao outro uma batalha que é minha. Irmãos, Deus está dizendo que eu não posso andar de acordo com quem não tem a mesma fé que eu. Sabe o que o Senhor está querendo nos dizer? É que eu preciso aprender a orar. Eu preciso lutar as minhas próprias batalhas. Eu não posso ficar dependendo do outro, da fé do outro, da experiência do outro. E eu não posso também chamar o outro para andar comigo em oração se ele não tem o mesmo propósito que eu. Porque a Bíblia vai nos dizer em Amós, capítulo 3, versículo 3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
Eu não posso entrar em um propósito, em uma campanha, que a pessoa que vai orar comigo não tem o mesmo propósito, não crê no poder e no agir de Deus como eu. Eu não posso orar com qualquer um. Eu não posso ir dizendo para qualquer um as minhas orações. Sabe o que o Senhor está dizendo, irmãos? É que nós precisamos saber quem está ao nosso lado. Nós precisamos saber quais são as nossas companhias. E as nossas companhias de oração. Onde nós entregamos e abrimos o nosso coração e as nossas orações. Porque a Bíblia vai nos dizer, em verdade vos digo, que tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Isso tem influência no mundo espiritual. São leis espirituais que o Senhor nos dá para guerrearmos. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Em Efésios, a Bíblia também nos diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Irmãos, o Senhor está nos chamando a ser pessoas espirituais, a ser homens e mulheres de oração. Porque Ele está nos ensinando que quem é espiritual não anda com quem é carnal. Aquele homem estava ali com a sua enfermidade. Sabe o que eu aprendo? Eu e você podemos estar com as nossas causas, com as nossas situações, só nós e Deus. E podemos ouvir que não tem jeito. Às vezes as pessoas falam, às vezes elas ficam caladas. Mas nós olhamos para ela e nos olhos dela, nós vemos que elas não acreditam mais. Os cenários, irmãos, pode nos mostrar, o silêncio pode nos mostrar, o tempo pode nos mostrar. Mas eu tenho algo da parte de Deus para os nossos corações. Deus está dizendo, os cenários podem dizer que não. As pessoas podem dizer que não. As situações podem dizer que não. Mas assim diz o Senhor nesta noite, o tempo não é válido. As opiniões não é válida. Os cenários não é válido. Porque quando Jesus chega, a situação muda. E Ele chega nesta noite, nas nossas situações. Deus chegou, o Senhor Jesus chegou na situação daquele homem. E hoje, nessa noite, eu te pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, qual é a situação que você está enfrentando nesta noite? É o seu filho? É o seu marido? É a salvação da sua casa? Jesus chegou àquele homem. E a Bíblia nos diz que Jesus sabia daquela situação. Sabe o que é que acontece conosco, irmãos? Como aconteceu com aquele homem? Eu acredito que aquele homem se sentia como muitas vezes nós nos sentimos. Nós achamos muitas vezes que Deus não está vendo o que nós estamos vivendo. Mas eu aprendo que Jesus, Ele diz neste texto, que Ele sabia o estado que aquele homem estava. E havia muito tempo. Assim diz o texto. Jesus, querido, sabe o que eu e você estamos vivendo. Não está despercebido diante dos olhos dele. Mas eu também aprendo com esse homem, que estava ali há 38 anos, que ele não saiu dali até a sua situação mudar. Ele esperou muitos anos. Tudo dizia que não, mas ele não saiu dali. Ele não saiu da sua posição. A Bíblia vai nos contar também de uma mulher, a cananeia. Mateus 15, a partir do versículo 21 ao 27, que tinha uma filha endemoniada. Ela clamou a Jesus e ele disse que não era bom pegar no pão dos filhos e deixá-los aos cachorrinhos. E ela lhe disse, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus a respondeu, ó mulher, grande é a sua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. A cananeia, irmãos, se humilhou diante de Jesus.
Ela se colocou no lugar de dependência, de dependente dele. E Jesus pergunta àquele homem se ele quer ser sarado. Jesus pergunta nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, para mim e para você, o que você deseja nessa noite? Ele diz a Jesus que não tem ninguém que ponha no tanque. E Jesus diz a ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando Jesus dá essa ordem àquele homem, irmãos, Jesus está dizendo a mim e a você, se posicione. Olha, o povo de Deus estava diante do Mar Vermelho e atrás deles vinha a cavalaria dos egípcios. E Deus ordena a Moisés a dizer ao povo que marche. Êxodo 14, versículo 15. Jesus não ordena somente um posicionamento físico, como ordenou aquele homem, um posicionamento corporal. Mas Jesus ordena aquele homem e a nós nessa noite um posicionamento espiritual. Eu e você temos que ter um posicionamento diante de Deus, diante das pessoas, diante das situações e diante do mundo espiritual. A Bíblia vai nos dizer em Atos 19, a partir do versículo 13, que os filhos de Sebas, que era um judeu principal dos sacerdotes, eles tentaram repreender espírito maligno no nome de Jesus. Mas os próprios demônios disseram a eles, eu conheço a Jesus e a Paulo, mas vós quem sois? Sabe o que é isso, irmãos? Isso é posicionamento espiritual. É quando quem nós somos, nós sabemos quem nós somos diante de Deus. Nós sabemos quem nós somos diante do mundo espiritual. E principalmente, quem nós somos diante do inferno. O que eu estou querendo dizer, irmãos, que Deus está nos chamando a um posicionamento espiritual. A um posicionamento de guerra, de soldados. Soldados que vão lutar, que vão guerrear e que vão crer no operar de Deus. Nós temos que guerrear. Não é uma guerra de palavras, de ofensas. Não é uma guerra humana, mas é uma guerra espiritual. Nós temos que guerrear com armas espirituais. Guerra espiritual se ganha com armas espirituais. Eu e você temos que ser espirituais. Vencemos no mundo espiritual. Não é assistindo novela. Não é o dia inteiro nas redes sociais, irmãos. No WhatsApp, postando mensagem espiritual no status. E orar que é bom? Nada. Não é maratonando Netflix. Quer vitória? Tem que estar de joelho. Tem que orar. Tem que deixar o cafezinho da manhã para jejuar. Porque a própria palavra nos diz em Mateus 17, 21. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Quer vitória? Então ore. Quer vitória? Então jejue. Tira o celular. Tira o chocolate. Tira a Coca-Cola. Quer um marido abençoado? Ore por ele. Irmãos, vou falar algo que Deus trouxe ao meu coração. Mulher, quer um homem abençoado? Um marido abençoado? Não é uma camisola sexy que vai salvar e abençoar o seu casamento. Mas é uma vida de oração. Uma vida de intercessão. Quer um homem de caráter? Um marido bom? Ore. Porque somente o Espírito Santo de Deus para tirar o coração de pedra e colocar um novo coração, um coração de carne, como diz Ezequiel 36, versículo 26 e 27. E não uma simples camisola. Quer filhos obedientes? Que seja bênção? Então ore, mulher. Interceda pelos seus filhos. Pare de tocar presentes nos seus filhos. O melhor celular, o melhor tênis da Adidas, da Nike. Dê a eles princípios, dê a eles exemplos e legado. Pegue a Bíblia e leia com seus filhos. Ore com seus filhos. Dê amor, dê atenção. Se interesse verdadeiramente pela vida deles. E corrija quando houver o erro. Não sejam omissos. Maridos, cumpra com seu papel dentro de casa. Com sua esposa, com seus filhos. Tem homem que se diz crente, convertido, que vive quebrando o pescoço na rua, vive elogiando e enxergando a mulher que não é sua. É a coleguinha do trabalho, é a coleguinha da academia, é a irmãzinha da igreja. Ore, varão, vigie, varão, jejue, varão, para vencer as tentações, para você não ser mais um Sansão da vida, com as Dalilas que Satanás coloca diante dos seus olhos. Porque a Bíblia nos diz que vocês, homens, que dizem ser homens de Deus,
devem ser fiéis à mulher da sua mocidade. Malaquias 2,14. Efésios 5,25 vai nos dizer que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque tem homens cristãos que deixam a sua companheira para ficar com a novinha. Mas o meu Deus, manda dizer a vocês, homens, se por um momento vocês pensaram nessa possibilidade, ou desejaram isso no coração, Deus manda te dizer, se converta. Porque divórcio é abominação diante dos olhos do Senhor. Deus ainda manda dizer mais ainda. Se o homem liberou o divórcio, o segundo casamento, o terceiro casamento, assim diz o meu Deus, ele não liberou nem o divórcio, nem o segundo casamento, nem o terceiro casamento, como diz Malaquias 2,16. Homem, seja um homem parecido com Cristo. Igreja, o Senhor quer nos falar como igreja nessa noite. Não é só vir para o culto, igreja. Não é só abrir a Bíblia aqui na quarta-feira, na sexta-feira e no domingo. Eu não sei que dia tem culto na sua igreja. Mas o Senhor quer nos chamar a atenção como igreja de Cristo Jesus na terra. Nós temos que buscar. Nós temos que ter profundidade em Deus. Nós precisamos ter um relacionamento secreto com Deus. Um relacionamento anonimato. Mateus 6,6. Nós temos que sair, igreja, da zona de conforto. Nós temos que sair do comodismo. É deixar de ser despercebido. Igreja, Jesus requer de nós que cada um com seus dons, com o departamento que lhe foi entregue, haja com responsabilidade. O Senhor nos entregou dons. O Senhor nos entregou responsabilidades, que são os departamentos da igreja. Faça o seu melhor. É fazer com excelência. A Bíblia vai nos dizer que Daniel possuía um espírito de excelência. Deus nos deu ministério. Então, cuide do seu ministério com dedicação. E faça as renúncias que for necessário pelo seu ministério que Deus te entregou. Faça o que tem que ser feito para o reino dos céus. O Senhor ministrou sobre a minha vida, sobre departamentos que Ele nos entrega quando nós congregamos, quando nós somos obreiros na casa do Senhor. O Senhor me dizia assim, Aida, o departamento não é de ninguém. Mas se for entregue a você ou a qualquer um, que você seja totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Não faça a sua vontade, o que você acha, o que você pensa. Faça o que o Espírito Santo de Deus requer. Departamento, dom, não é algo nem meu e nem seu, irmão. Não é algo pessoal, não é algo particular, mas é de Deus. Pertence a Deus. Você deve exercê-lo para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Você deve aperfeiçoar o seu dom. Você deve servir a igreja. Irmãos, nós servimos na igreja servindo pessoas. Não tem como servir a Deus, servir a igreja, se não servir pessoas. Ninguém serve a Deus sem servir pessoas, irmãos. Quem prega, estude. Busque em Deus revelação. Quem adora, quem é levita na casa do Senhor, busque unção. Busque poder, busque autoridade e exerça o seu dom. Ore, jejue, consagre. Busque o desenvolvimento dos dons que Deus te confiou. Sabe o que a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos? Em Jeremias 48, versículo 10, nos diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Em outra versão, desleixadamente. Exerça o seu chamado. Deus requer, irmãos, isso de mim e de você. Irmãos, o Senhor também foi falando ao meu coração que eu não oro só quando eu vou ter uma oportunidade. Eu não leio a Bíblia somente quando eu vou pregar. Eu não consagro a minha vida somente quando eu vou louvar o Senhor. Irmãos, eu tenho que ter uma vida, uma constância
intimidade, relacionamento com Deus. Eu preciso meditar na palavra constantemente. Eu preciso consagrar constantemente. Eu preciso jejuar constantemente. Porque cristianismo não é uma tendência. Cristianismo não é uma moda. Cristianismo é um estilo de vida. Eu não posso, irmãos, ir na casa do Senhor, pegar os instrumentos da casa do Senhor de qualquer maneira. Os instrumentos da casa do Senhor é sagrado. Não é de qualquer forma que eu toco no microfone. Eu tenho que ter responsabilidade, irmãos. Eu não posso aceitar uma oportunidade se eu estiver com a vida que não agrada a Deus. Eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que ter temor e tremor a Deus. Nós temos, irmãos, que buscar essa constância. Esse estilo de vida todos os dias. Nós temos que ter disciplina na busca pelo Senhor. Na nossa consagração, no nosso jejum. Eu não vou na casa do Senhor só quando tenho convite, irmãos. Deus também ministrou nesta tarde o meu coração sobre o congregar, sobre ser membro, fazer parte de uma igreja. Eu preciso, irmãos, congregar. Eu preciso fazer parte do corpo de Cristo. A própria Bíblia me diz isso. Em Hebreus 10, 25 nos diz: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando verdes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, nós não somos igreja individualmente. Nós somos parte dela. Porque cada um representa um membro. Nós somos igreja quando nós estamos em comunhão com ela. Quando nós exercemos o nosso chamado. Quando nós usamos os dons que o Senhor nos deu para a edificação da igreja. E não para os nossos próprios interesses. Paulo vai nos dizer na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nos diz assim: cada um considera os outros superiores a si mesmo. Nós somos chamados para servir, para sermos servos. É ser assíduo na sua igreja local. É ajudar, irmãos, em tudo que for necessário. Seja limpar a igreja, seja em qualquer departamento. É ser útil ao reino dos céus. E não cristãos acomodados, omissos. E achar que o outro que tem que me servir. Irmãos, se eu e você temos uma mentalidade dessa, há algo de errado em nós. E nós precisamos nos autoavaliar, como diz 1 Coríntios 11, 28. Se eu sirvo, irmãos, para estar ministrando no altar, na tribuna, isso é honra. Mas eu também tenho que servir, eu tenho que servir o Senhor e a igreja, a minha igreja, também estando ali na portaria. Isso é servir o Senhor. Nós temos que ter identidade de servos. Se eu não estiver em comunhão com os meus irmãos, com a liderança da igreja, eu estou em desobediência. Hebreus 12, 14 nos diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu estiver de mal, com rancor, com picuinha, fofoquinha, ciúmes, falando mal do irmão, eu estou em pecado, eu estou em rebeldia. Eu e você, irmão, não podemos ter a síndrome de Lúcifer. Nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo Jesus. Irmãos, eu não sei quais são os departamentos que possui a sua igreja. Mas algo que tem em todas as igrejas é o departamento do ciclo de oração. Irmão, o ciclo de oração não é somente para as irmãs mais maduras na fé. É para mim, é para você, é para o jovem, é para o líder de departamento, é para você, homem. A Bíblia em Ezequiel 22:30 vai nos dizer assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Irmãos, eu não sei quais são os dias que na sua igreja tem oração.
Mas o dia que tem oração, irmãos, é para todos nós estarmos lá. Seja na quarta, na segunda, na terça, eu não sei qual dia é. Mas o Senhor nos convida a sermos assíduos no dia da oração. A escola dominical é para todos nós também. É para a igreja, é para os visitantes, é para os professores, é para os jovens, é para os homens, é para as mulheres, é para todos nós. Deus nos chama a nos comprometermos com Ele, a sermos fiéis a Ele, a sermos fiéis na obra, a sermos fiéis a Ele com os dons, com o chamado, com a igreja que está trazendo o alimento espiritual para as nossas vidas. Deus nos chama, irmãos, a avaliarmos qual tem sido a nossa postura no nosso congregar, em sermos membros, fazermos parte de uma igreja. Deus nos chama a autoavaliação a nós mesmos, a nossa postura. Algo que Deus me falou é que nós, irmãos, temos que aprender a oferecer antes de receber. Prova disso, a Bíblia nos diz, sabe de quem? A sunamita. Ela ofertou e recebeu. A sunamita, irmãos, ela ofertou a Eliseu um quarto mobiliado. E aí, Eliseu conversa com seu servo e fica percebendo o que aquela mulher precisa. Porque aparentemente, parecia que ela tinha tudo. Mas aquela mulher, irmãos, não podia ter filhos. E aí o servo de Eliseu vai e conta a ele. E ele chega àquela mulher e fala para ela que ela terá um filho. Sabe o que eu aprendo com essa mulher? Que antes dela querer receber algo da parte de Deus, sem interesse algum, ela ofereceu primeiro. Quando nós oferecemos primeiro a Deus, Deus nos dá em dobro. Ela ofereceu e ela recebeu algo muito maior da parte de Deus. E o interessante é que ela ofereceu sem ter interesse algum, irmãos. O Senhor nessa noite, eu não sei se você está entendendo a mensagem que Deus está falando conosco. Aquele homem estava naquela situação, paraplégico, sem andar. E o Senhor Jesus chega até ele e muda a situação dele e dá uma ordem a ele. E Jesus chega hoje até nós e nos dá uma ordem. Uma ordem de ter posicionamento espiritual. O Senhor nos chama, igreja. Desperta. Desperta. Mulher, você que faz parte de uma igreja, se disponha a fazer parte da intercessão do culto. Porque as irmãs da oração já fizeram seu legado. E mesmo assim, irmãos, estão ali, quase ou totalmente o culto inteiro de pé. Intercedendo para que eu e você recebamos de Deus. O ministério de crianças, irmãos, precisa de voluntários. Oferte no reino dos céus. No lugar de se importar com cargos, com departamentos, sabe o que o Senhor nos chama hoje? Nos chama a fazer o ID, a evangelizar. Sabe o que Deus quer de nós? Deus quer que nós venhamos levar a boa nova, a palavra que salva, a palavra que gera arrependimento, a palavra que muda o caráter do homem, a palavra que muda o decreto de uma vida que seria, que não iria para o céu. Mas quando o homem ouve a palavra do Senhor e se arrepende, ele tem esse decreto mudado. Porque Deus dá um decreto de salvação. É isso que Deus requer de nós. É isso que Deus requer de nós como igreja do Senhor. Sabe por quê, irmãos? O ID que está na Bíblia não é só para o pastor. Não é só para a pastora. Não é só para o líder de missões. É para todos nós. Deus cobrará de todos nós se estamos pregando a salvação. O Senhor também chama a atenção dos nossos líderes espirituais nesta noite, para que eles venham abrir os seus olhos espirituais para o que tem acontecido dentro das igrejas hoje.
Por que, irmã Aida? Você pode estar se perguntando. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, infelizmente, a igreja do século 21 estão frias espiritualmente. Não está havendo, irmãos, milagres nas igrejas de hoje. Não está havendo curas. Não está havendo sobrenatural, o extraordinário de Deus. Não está havendo, irmãos, pessoas que venham se render a Cristo como seu único Senhor e seu único Salvador. Aí você me pergunta, e por que isso tem acontecido e se repetido? Sabe por quê, irmãos? É por falta da pregação do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. As pregações de hoje em dia, irmãos, que têm sido ministrado dentro da casa do Senhor, dentro da igreja de Cristo, infelizmente têm sido pregações superficiais, pregações motivacionais, triunfalistas, emotivas, relativistas. Deus quer forjar uma igreja lavada, de caráter cristocêntrica, um caráter que pareça com o de Cristo. Como serão forjados cristãos verdadeiros se não está sendo pregado o verdadeiro evangelho de Cristo? Quando nós, irmãos, recebemos esse tipo de mensagem, entre aspas, nós nos alimentamos